Olá! Hoje vamos aprender sobre uma incrível história que aconteceu há milhares de anos atrás, muito antes do tempo se chamar tempo, muito antes da Terra existir. Uma história épica revelada aos homens pelo próprio Deus Nosso Senhor. Uma história que fala sobre a origem do mal e de como o maior ato de amor já contado em todo o universo teve tudo a ver com isto. Bom, a história que contarei hoje é sobre a batalha no céu entre o bem e o mal. A batalha que marcou toda a criação de Deus, seja no céu ou seja na terra. E nesta história iremos descobrir por que Jesus precisou morrer por nós. Esta história é realmente fascinante, portanto neste momento pare tudo o que estiver fazendo e venha aprender conosco. Bem antes de Deus criar a terra, Deus vivia em perfeita harmonia no céu, junto com sua criação celestial, junto com todos os anjos, assim como os serafins, os querubins, os arcanjos e seu amado Filho Jesus Cristo, que também era um arcanjo. Você sabe o que é um arcanjo? Um arcanjo é uma espécie de anjo que está acima de todos os outros anjos, em questão de responsabilidade. Era um cargo de extrema importância. E Jesus era o maior desses arcanjos e de todos os outros anjos. Ele era o príncipe do céu. Imagina só que coisa mais linda de se imaginar. Só de pensar eu fico maravilhada. E vocês? Bom, como eu dizia, Deus vivia em paz, com alegria e harmonia com todos os anjos do céu. Um lugar lindo, cheio de luz, que era o Espírito de Deus que tomava todo o lugar em todo o seu esplendor. Todos podiam contemplar a glória de Deus face a face, conversar com Ele, admirá-lo e adorar frente a frente. Não é a coisa mais linda que você já ouviu? Mas Deus também tinha criado um anjo muito especial, um anjo que se chamava Lúcifer. Seu nome significava o portador da luz, aquele que traz luz. Este anjo era o mais lindo de todos os outros anjos. Ele era muito formoso, suas roupas eram feitas de pedras preciosas. Ele era admirado por todos os anjos e amado por Deus. Lúcifer foi criado para liderar todos os anjos do céu. Sob o comando de Jesus Cristo, sua missão era espalhar a vontade de Deus para todos os outros anjos. Era ele quem passava mensagens sobre as tarefas que Deus ordenava. Mas com o tempo, Lúcifer começou a se sentir mais importante que Deus. Ele se admirava, amava mais a si do que o nosso Senhor. E aí nasceu a vaidade, que é quando você coloca a si mesmo antes de Deus. Faz tudo para si mesmo e não para Deus. E isto foi contaminando o coração de Lúcifer, deixando ele cheio de si, e ele esqueceu do amor que tinha por Deus, e começou a desejar ser como o nosso Senhor. Ele viu que o poder de Deus era grande e realizava coisas maravilhosas em toda a criação. Ele também percebeu o amor e o respeito, a adoração e a admiração que os anjos tinham para com Deus. E ele desejou tudo isso para si. E aí nasceu o pecado da inveja. Mas se Deus sabe de todas as coisas, por que permitiu que isso acontecesse com Lúcifer? Que o mal tomasse conta do seu coração? Bom, esta resposta é muito simples. Deus não criou o mal. O mal é a ausência do bem. Deus criou o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha entre viver com Deus ou viver sem Ele. Viver com Deus é bom, não é? Mas logo viver sem Ele é muito ruim, porque longe dele ficamos à mercê do perigo. E para explicar melhor o que estou dizendo, eu vou dar alguns exemplos. É como a luz e a escuridão. Viver na luz te permite enxergar todo o caminho pela frente. Então, se surgir um buraco pela frente, você pula ou certamente desvia. Se surgir uma pedra, você tira da frente. E se surgir um animal perigoso, você foge. Simplesmente porque a luz te permite decidir qual passo você vai dar pela frente. E no escuro você não consegue ver nada, e logo você cai no buraco porque não viu, tropeça na pedra ou é mordido pelo animal simplesmente porque não pôde enxergar estas coisas antes de passar por elas. E é assim com o bem e o mal. As trevas não podem viver na luz, logo a luz não pode viver nas trevas. E o que eu quero dizer com isto é que Deus não criou o mal, e sim nos criou com a liberdade de escolha.
E com isto, quando escolhemos a Deus, Ele se transforma na luz da nossa vida e nos protege de todas as coisas ruins que existem nas trevas. E foi assim com Lúcifer. Ele escolheu viver sem Deus, portanto seu coração começou a sentir inveja e ciúmes sobre o trono de Deus, e assim nasceu mais um pecado, a cobiça. Então Lúcifer começou a colocar em prática seu plano terrível, que era roubar o trono de Deus. E assim ele começou a imaginar como ele faria isto. Lúcifer sabia que não podia fazer nada sozinho, então ele resolveu manipular cada anjo que tinha no céu para lutar com ele contra Deus. Então ele começou a dizer aos anjos sobre o seu descontentamento com Deus, plantando dúvidas no coração de cada um deles. E com isso os fazendo a duvidar do amor de Deus, e os fazendo acreditar que Deus abusava de sua autoridade. E quando Lúcifer conseguiu deixar parte dos anjos confusos, ele contou sobre o seu plano de acabar com Deus, lutando para roubar o seu trono. Então parte dos anjos acreditaram em Lúcifer e apoiaram ele em seu plano. E com esta triste escolha, eles escolheram viver sem Deus, viver longe do amor do Pai. Então a rebelião começou. Lúcifer e seus seguidores se apresentaram a Deus, confrontando e o acusando de abuso de poder, entre outras mentiras que Lúcifer contou. Deus sabia de tudo o que estava por vir, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas como eu já havia dito, os anjos tinham livre-arbítrio, podiam escolher como gostariam de viver as suas vidas, se debaixo do amor de Deus ou fora dele. Então Deus ouviu todas as acusações. Assim como diz lá em Mateus 13, Deus sempre deixa uma plantação chegar até o final de seu desenvolvimento, mesmo sabendo qual planta dará maus frutos. Somente depois ele cortará as más plantas para que as outras cresçam saudáveis. Deus é bom e justo, mesmo sabendo que podemos traí-lo lá na frente, Ele sempre cuida da gente até o final, até que nós mesmos possamos escolher se queremos viver com Ele ou sem Ele. Bom, acredito que todos nós concordamos que é muito melhor viver com Deus, não é? Então, continuando a história, Lúcifer, quando viu que Deus se manteve pacífico, mais firme em sua suprema sabedoria, ele e seus seguidores atacaram os anjos do céu que não tinham se juntado a ele neste plano terrível. E a quantidade de anjos que se juntaram a Lúcifer era uma pequena parte comparada aos milhares de anjos que se juntavam a Deus. Então eles travaram uma grande batalha entre os anjos rebeldes e os anjos do Senhor. E tinindo suas espadas, lutavam ambos os exércitos com objetivos muito diferentes. Uma parte lutava a favor de Deus e outra parte contra Deus. Os milhares de anjos que não se deixaram levar pela mentira de Lúcifer reconheciam que a soberania de Deus era absoluta e reconhecia que Deus era Deus sobre todas as coisas. Então Deus, vendo tudo aquilo, viu que era hora de acabar com todo aquele conflito. Deus poderia ter impedido tudo aquilo de acontecer, apenas com um toque do seu poder. Assim teria destruído Lúcifer ali mesmo. Mas se ele fizesse isso, seria visto como um ato de vingança e não de justiça. E com tudo isto, Deus decidiu expulsar Lúcifer e todos os anjos rebeldes do céu. E por muito tempo eles vagaram pela escuridão do universo. E Lúcifer já não se chamava assim, e passou a se chamar Satanás. Mas com o tempo, Deus começou a sentir o vazio no céu, pois tinha sido muitos os anjos que tinham sido expulsos do céu. Então Deus e o Espírito Santo começaram a trabalhar em um plano magnífico, a criação da terra e o homem. Bom, mas esta história eu acho que todos nós conhecemos, não? É a história da criação. Para entender um pouco mais do porquê Jesus Cristo, nosso Senhor, teve que descer na terra para se sacrificar por nós, precisamos seguir mais um pouco nesta história. Deus criou o homem de uma maneira muito especial. Nenhum ser que ele criou é como nós. Ele criou o homem com imagem e semelhança a ele, ou seja, somos muito parecidos com ele em muitas coisas. Mas quais são estas semelhanças? Vocês sabem me responder? Bom, vamos lá. Primeiro, somos parecidos com ele na aparência. Segundo, temos o livre-arbítrio.
ou seja, o poder de escolha sobre nossos pensamentos. Terceiro, temos a sabedoria do Espírito Santo em nós, ou seja, somos capazes de aprender grandes coisas. Quarto, temos o dom da criação, a capacidade de criar. Com a sabedoria de Deus, podemos realizar grandes feitos. Eu posso lhe dar alguns exemplos sobre a criação do homem nos dias de hoje. Uma das maiores criações é a arquitetura, responsável pelas grandes cidades pelo mundo todo, assim como prédios, casas, castelos e demais criações da engenharia. E também temos a criação da tecnologia, responsável pela criação dos computadores, robôs, aviões, carros, foguetes que vão à lua e demais criações da mecânica. E o último exemplo é a medicina, responsável pela prevenção da vida de todo o planeta. E além de todas estas semelhanças, Deus criou o planeta, onde pudéssemos viver nele e governá-lo. E nesse planeta chamado Terra, Deus criou um lindo jardim chamado Éden. E também criou o homem, Adão e Eva. Mas como Lúcifer e seus seguidores tinham contaminado o universo com sua desobediência, confrontando a Deus, Deus viu a necessidade de criar uma prova de amor e fidelidade. Assim se certificaria que nós, sua nova criação, não se juntaria a Lúcifer e seu plano de destruição. Então Deus criou uma árvore cujo fruto não era permitido comer sob pena de morte. Mas como Satanás trazia sobre si uma inveja sobre a criação de Deus, ele resolveu arrumar um plano de destruição. Mas ele sabia que não poderia tocar na terra ou em Adão e Eva sem que antes ele tivesse contaminado os seus corações. Então ele armou uma emboscada para Eva. Em formato de serpente, ele aproveitou que ela passava perto da árvore proibida. E chamando ela para uma conversa, ele ofereceu o fruto da árvore, convencendo Eva que se ela comesse do fruto, ela teria a mesma sabedoria de Deus. Eva, infelizmente, se deixou levar pelas mentiras da serpente, comeu o fruto e ainda ofereceu para Adão. E, infelizmente, com a desobediência de Adão e Eva, eles permitiram que Satanás dominasse a terra. E assim nasceu o mal na terra, porque o homem enfraqueceu a sua fé em Deus e desobedeceu às suas ordens. Bom, vendo o que Adão e Eva tinham feito, Deus os expulsou do jardim do Éden. Assim eles perderam o direito de viver junto com Deus e toda a sua glória. Isto significava que eles não poderiam mais ver a Deus e nem os anjos do céu. Eles perderam todos os direitos do jardim, e a partir daí eles teriam que trabalhar para sobreviver, assim como plantar o seu próprio alimento e criar os animais. E infelizmente o pecado os confinou a todas as dores do mundo, assim como o frio, o calor, o cansaço, as doenças e as demais aflições. Mas mesmo Deus sabendo que a terra se tornaria e de como o mal a dominaria, trazendo guerras, fome, morte, violência e demais aflições, mesmo assim Deus resolveu dar à humanidade uma nova chance. Mas para que a humanidade tivesse uma segunda e última chance, Jesus, o Filho de Deus, teria que descer na terra, se tornar homem, sofrer as dores que sofreu e morrer na cruz por nós. Você consegue imaginar isto? Jesus, o Filho de Deus, o Príncipe do céu, resolveu se sacrificar por amor a nossas almas. Este, com certeza, é o maior ato de amor de todos os tempos. Bom, com esta história podemos aprender que estamos enfrentando uma grande guerra entre o bem e o mal. Jesus luta por nós, todos os dias, mas o mal luta contra nós, sempre tentando nos tirar da presença de Deus. Mas você pode lutar contra isso. Você sabe como? A melhor forma de lutar contra o mal é em oração, e lendo a palavra de Deus todos os dias, e se revestindo do Espírito Santo de Deus para que sua fé se fortaleça. E assim você vencerá todos os obstáculos da vida e enfim receberá a maior de todas as recompensas, a vida eterna. Bom, esta é a aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado e aprendido com essa linda história. Deus abençoe todos vocês.